Bom dia ainda, 11h33, a todos os brasileiros que estão agora nos assistindo pela TV Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado. Senhor presidente dessa sessão, nesse momento, senador Plínio Valério, eu subo aqui essa tribuna para, antes de iniciar aqui o discurso que foi preparado com muito cuidado por uma equipe multidisciplinar, onde é um assunto que me toca profundamente o coração e a alma e que existe muita desconhecimento sobre esse assunto, e eu queria aproveitar e registrar, mas ontem nós tivemos uma grande vitória na CDH. O mundo precisa de notícias boas, especialmente o brasileiro precisa de notícia boa. E nós tivemos ontem uma conquista para os deficientes, uma conquista que eu tive a bênção, posso dizer assim, a bênção de poder colaborar como relator de um projeto que veio da Câmara dos Deputados, de autoria do deputado Célio Studart, também com muito envolvimento do deputado Capitão Wagner, que esteve nessa casa para tratar sobre esse projeto, que é um projeto que ele vai tornar mais célere alguns procedimentos para portadores do espectro autista, do transtorno de espectro autista, né? Que quem tem a oportunidade de conviver com crianças que desenvolvem esse espectro autista sabem do amor incondicional dessas crianças e de quanto elas nos ensinam todos os dias com as suas atitudes, com o seu carinho, com a sua... eu costumo dizer que é um aprendizado diário, né, de amor. E ontem nós conseguimos na CDH essa vitória. Apenas fizemos alguns ajustes, né, para colaborar com o projeto. Nós conseguimos incluir um selo para que dê prioridade nos processos, especialmente nos processos eletrônicos, de necessidades de atendimento com prioridade para quem tem o espectro autista, e nós ampliamos também para qualquer tipo de deficiência, né? Inclusive fizemos a sugestão para o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ontem nós conseguimos aprovar, incluindo a punição que não tinha para quem descumprisse essa prioridade. Então, eu acredito que foi uma vitória para os deficientes do Brasil ontem na CDH. Claro que ainda vai tramitar por outras comissões, mas nós vamos correr aqui no Senado, já que é um assunto também de interesse social. Mas eu subo aqui, nesse momento, para tratar de um assunto também polêmico, um assunto que existe muito desconhecimento da população brasileira sobre ele. E muitos interesses escusos da indústria e que nós precisamos trazer à tona, né, a verdade sobre esse assunto. No dia 11 de junho de 2019, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou, por unanimidade, a convocação de 2 consultas públicas para discutir o uso da maconha para fins medicinais e científicos no Brasil, bem como do registro de medicamentos produzidos com princípios ativos da planta. Mais recentemente, no dia 31 de julho, agora, na semana passada, foi realizada uma audiência pública sobre ambas as propostas.
como ativista há muitos anos contra a legalização das drogas, entre elas a droga da maconha, essas ações da agência, da Anvisa, me deixaram em alerta máximo e me trouxeram a essa tribuna hoje. O Instituto Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de São Paulo aponta que no Brasil, 62% dos usuários de maconha começaram a utilizar a droga antes dos 18 anos. Usada nesta faixa etária, essa substância tem o mesmo índice de dependência da cocaína. Segundo a ONU, estima-se que no mundo 192 milhões de pessoas tenham usado essa droga, a droga da maconha, em 2017. E destas, 13,8 milhões com idade entre 15 e 16 anos. No Brasil, em 2012, segundo a própria Unifesp, 7% da nossa população já tinha experimentado maconha uma vez na vida. Projetando este número para 2019, temos que pelo menos 15 milhões tenham feito uso da cannabis. Em média, 37% se tornou dependente. Vou repetir. Em média, 37% se tornou dependente da maconha, o que equivale em 2019 a quase 2 milhões de pessoas. Senhor presidente, os números são realmente alarmantes. Particularmente, se observarmos que está cientificamente comprovado que essa droga da maconha provoca nos seus usuários, principalmente os mais jovens, terríveis efeitos, tais como desenvolvimento cerebral alterado, aumento do risco de transtornos psicóticos crônicos, incluindo a esquizofrenia, que é potencializada pelo uso da droga, comportamento cognitivo com menor QI, sintomas de bronquite crônica, fraco desempenho estudantil, com aumento considerável da evasão escolar. A Agência de Vigilância Sanitária afirma que a proposta visa melhorar a qualidade de vida das pessoas que necessitam de medicamentos à base de substâncias da cannabis e, ao mesmo tempo, regulamentar uma prática que só faz crescer, que é a importação de produtos à base do canabidiol. A intenção manifestada pela Anvisa deve, porém, ser vista com reservas, pois a liberação para o plantio de maconha no país poderá significar uma porta aberta para que, num futuro bem próximo, o mercado bilionário da maconha recreativa venha a criar tentáculos no Brasil. Abro aqui um parêntese para esclarecer a diferença entre o já cientificamente comprovado uso terapêutico do canabidiol e o uso da dita maconha medicinal. Falácia que querem incutir na cabeça dos brasileiros, objetivando reduzir a percepção de risco dessa droga. A maconha é composta de mais de 500 substâncias, entre elas, algo em torno de 80 canabinoides. Desses, apenas um, o canabidiol, CBD, mostrou comprovadamente ter efeitos terapêuticos sobre algumas patologias. Por exemplo, principalmente neurológicas, refratárias. O exemplo claro de uma delas é no número de convulsões, geralmente em crianças, que reduziu drasticamente. Portanto, não se mostra razoável consumir
a maconha, com suas mais de 500 substâncias, entre elas o famigerado THC, que dá o efeito alucinógeno e dependência, para se beneficiar de apenas uma delas, que é o CBD feito em laboratório. Diante das evidências científicas da efetividade do canabidiol, quero deixar claro aqui que eu sou a favor do uso exclusivo dessa substância, pois já estou amplamente convencido que ela não possui qualquer efeito alucinógeno e não provoca dependência. Na verdade, eu vou mais além. Diante do sofrimento das famílias, entendo que o SUS deveria fornecer gratuitamente aos mais necessitados os produtos que hoje são importados, permitindo assim acesso amplo ao tratamento. O próprio Conselho Federal de Medicina decidiu autorizar neurocirurgiões e psiquiatras a prescrever remédios à base de canabidiol, CBD, para crianças e adolescentes portadores de epilepsias, cujos tratamentos convencionais não surtiram efeito. A resolução do CFM número 2113 proíbe, porém, a prescrição da cannabis sativa in natura para uso medicinal, bem como de quaisquer outros derivados da planta que não o canabidiol, empregado exclusivamente com fins terapêuticos. O texto também estabelece as dosagens recomendadas e a forma de monitoramento dos resultados alcançados a partir da prescrição. Durante todo esse tempo em que carrego essa bandeira, conversei com especialistas que foram taxativos em afirmar que a produção sintética do canabidiol seria uma alternativa mais segura e eficaz ao plantio da maconha proposto, acredite, pela Anvisa. Daí a pergunta: por que plantar correndo o risco da perda do controle sobre essa produção, porque não tem como fiscalizar, se a tecnologia avançada nos propicia a formulação desses medicamentos em laboratório? Até hoje, ninguém me conseguiu responder essa questão. Um outro ponto que me causou estranheza e grande preocupação foi quando soube que a empresa que lidera o lobby, senador Plínio, presidente, para a liberação do plantio da maconha, abre aspas, para fins medicinais, fecha aspas, no caso, a The Green Hub, pertence à família Greco, cujo líder é genro do atual presidente da Anvisa. Para quem não conhece, a The Green Hub essa empresa se instalou no Brasil há pouco mais de um ano e vem investindo muito dinheiro em propostas de projeto de pesquisa e desenvolvimento de programas de aceleração de startups, sempre voltados para o mercado da maconha. No site dessa instituição, eu tive curiosidade de ver, junto com a equipe, eles ensinam, presidente, inclusive como investir e como conseguir emprego nesse mercado, que eles apontam perigosamente como promissor, ou seja, um total absurdo. O objetivo, no fundo, é tornar, isso há muitos anos a gente participa de debates, e eu estou convencido que o objetivo, no fundo, é tornar o Brasil o maior produtor e exportador de maconha do mundo, porque aqui nós temos muitas terras. Mas a que preço isso? A que preço social isso? Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, quero muito acreditar que esse vínculo familiar que eu acabei de citar, em nada tem afetado a decisão da agência em convocar de forma tão abrupta essas duas consultas públicas para discutir o uso da maconha para fins medicinais e científicos no Brasil. Sei que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não se resume ao seu diretor-presidente, sendo ela composta de um corpo técnico qualificado, porém entendo que, nessa situação, haja, no mínimo, um flagrante conflito de interesses que impõe um esclarecimento urgente por parte de quem comanda a Anvisa. Já me encaminhando para o fim, reforço com base nas minhas convicções que buscarei, no limite das minhas forças, ajudar para que os pacientes e suas famílias já tão sofridas sejam contemplados com um fornecimento gratuito de remédios à base exclusivamente do canabidiol, pois já foram comprovados os benefícios trazidos por essas substâncias, especialmente para crianças e adolescentes que têm epilepsia, que têm algum tipo de doenças refratárias. Em contrapartida, doenças neurológicas refratárias. Em contrapartida, e na mesma intensidade, lutarei para que o nosso povo não seja ludibriado por falsas promessas de tratamento que, na verdade, só buscam reduzir a percepção de risco da nossa população e abrir as portas para o consumo desenfreado da cannabis, droga que tantos riscos traz, principalmente para a nossa juventude. Era o que eu tinha a dizer, senador Plínio, me mostrando assim, extremamente preocupado com esse mercado que cresce. E aí, eu conversando muito com alguns senadores aqui, inclusive o senador Zé Serra, que é do seu partido, e que é um ícone nessa redução do uso do cigarro por parte da população brasileira. Ele quebrou as pernas da indústria do cigarro, que pintava e bordava aqui no Brasil, fazendo propagandas na televisão, nos esportes, e ele foi restringido, mostrando nas caixinhas de cigarro, né, mostrando ali o efeito que o cigarro faz no corpo. E a maconha faz tudo aquilo que o cigarro faz e muito mais, porque atinge o cérebro. Nos países que a maconha foi legalizada, sob o argumento de que iria diminuir o problema de tráfico de drogas, sob o argumento de que iria diminuir a violência, muito pelo contrário. Explodiu o consumo, a violência aumentou nesses países, tanto é que muitos deles já estão voltando atrás e proibindo a droga. Droga a gente não tem que ter tolerância com ela, não. Tem que ser proibida. E essa indústria de cigarro, que vem sendo cada vez mais, a população vai tendo conhecimento do estrago que faz a saúde, e ela vem caindo cada vez mais o consumo na população brasileira, que é referência educacional contra o cigarro. Agora vem a indústria da maconha sendo glamorizada para ocupar esse espaço deixado. Então o objetivo é dinheiro, o objetivo é lucro, e nós vamos aqui combater o bom combate para preservar, especialmente os nossos jovens, que com a maconha ficam longe das escolas, das universidades e têm problemas gravíssimos na sua saúde. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os que estão nos ouvindo aqui agora, seja pela TV Senado, seja pela Rádio Senado, seja aqui no plenário dessa casa, que tenha um final de semana de muita luz, de muita paz,
de serenidade, de amor às suas famílias. É um momento de encontrar as famílias e de conversar, de procurar ter um final de semana de oração, porque eu acredito, assim, para quem tem fé, que Jesus está no comando desse país, viu, senador Plínio? A gente às vezes fica aqui um pouco angustiado, decepcionado, mas basta a gente lembrar, né, de quem está no comando desse país, pela nossa fé, seja espírita, seja evangélico, seja católico, que a gente sabe que tudo vai dar certo no final. Às vezes, as mudanças têm esse tipo de transição turbulenta, preocupante, mas vamos trazer a fé, orar pelo Brasil, ore pelo Brasil. Quem tem fé, quem não tem, quem é ateu, manda vibrações positivas para os governantes do Brasil. Não apenas para o presidente da República, também para ele, mas para os senadores, para os deputados, para os prefeitos, para os governadores, para os vereadores, os governantes do Brasil. A gente sabe que todas as autoridades, elas foram constituídas, sim, né? Tiveram a bênção de Deus para que ocupassem esse espaço. Então, vamos orar para que elas tenham sabedoria, discernimento, saúde para tomarem as decisões corretas para esse país que ainda vai ser a grande nação, né? Aquela potência que ela passou próxima um dia, mas eu acredito que ela tem condição de ocupar o patamar máximo do mundo inteiro, porque aqui a gente tem muita tolerância, a gente tem um povo amoroso, a gente tem um povo trabalhador, a gente tem uma cultura fantástica, a maior nação católica do mundo, maior nação evangélica do mundo, na maior nação espírita do mundo, todo mundo se dando bem. Então vamos orar e vamos ter um final de semana de luz, renovar nossas energias para trabalharmos pelo Brasil, pelos brasileiros na próxima semana. Deus abençoe. Parabéns.